O processo evolutivo é, num certo sentido, um processo de materialização de impulsos imateriais. E na medida que esses impulsos vão se materializando, vão sendo emitidos de níveis mais sutis e vão se concretizando, vão tomando forma, essas formas vão tendendo a criar novos padrões que são mais sutis do que os padrões anteriores. E nesse processo de materialização dos padrões evolutivos, a participação humana é muito importante. A nossa participação é considerada parte desse circuito. Existe uma linhagem hierárquica que lida bem diretamente com este processo, que é a linhagem dos guerreiros. Então, na medida que esta linhagem vai desenvolvendo em nós, que essa linhagem vai desabrochando, nós vamos nos tornando capazes de colaborar com a materialização dos impulsos evolutivos. Então, para que algo que vem de um nível superior possa criar no mundo material, possa tomar forma no mundo material, é preciso essa intervenção dos guerreiros. É preciso essa participação para que esse impulso consiga tomar forma da maneira mais fiel possível ao que ele era na origem. Nós podemos considerar de uma maneira bem ampla a esfera de manifestação, o campo de manifestação material, como um campo magnético. Então, o magnetismo aqui está sendo dito de uma maneira bem ampla. Então, quando o impulso evolutivo vem de um plano superior, quando ele traz aquela ideia do que deve ser materializado, ele vai imprimir esta ideia neste campo magnético, neste campo de manifestação, que pode ser a nossa aura individual, pode ser o nosso ser, pode ser a aura de um grupo, pode ser a aura de um local onde uma certa expressão deva acontecer ali. Então o impulso vem e ele imprime algo naquela aura material e organiza aquela aura para que o passo seguinte possa ser materializado. No nosso campo individual, nós estamos sempre criando, seja com um impulso superior, que vai criar em nós, vai imprimir em nós aquele impulso, seja com algo que nós mesmos geramos, ou que nós damos vida, que nós alimentamos e que colhemos dos níveis psíquicos. Então, na medida que a linhagem dos guerreiros começa a desenvolver em nós, que ela vai desabrochando, nós vamos começando a aprender a lidar com esse processo. E começamos a lidar com esse processo em nós mesmos. Então, o primeiro campo magnético, o primeiro campo de expressão que nos é dado para criar evolutivamente, para aprendermos a plasmar aquilo que é o impulso interno, é o nosso próprio campo, é a nossa aura individual. Então nós vamos aprendendo a organizar a nossa aura individual, magneticamente, vibratoriamente, e na medida que nós vamos nos organizando, que a nossa casa vai ficando ordenada, nós vamos nos tornando mais aptos de organizar, de atuar no ambiente externo, seja a aura de um grupo com o qual estejamos coligados, seja a aura de um ambiente, de uma nação, de um planeta, ou até de âmbitos maiores. Então, esse trabalho de imprimir algo naquele campo, esse trabalho de delimitar este campo, de retirar deste campo de manifestação, desse campo magnético, as influências indevidas, os movimentos de força indevidos, isso é parte da tarefa dos guerreiros, de prover esse espaço para que aquilo que é superior possa se imprimir, possa tomar forma. Quando nós temos uma ação
quando nós desejamos algo, quando nós pensamos algo, existe um motivo subjacente. Então toda ação nossa, toda reação, seja qual for, boa, não boa, não é uma questão de um valor humano. É uma questão de impulso. É aquilo que nos move. Então o motivo da nossa ação tem que ser pesquisado para que a gente possa começar a colaborar com este processo bem conscientemente. Então, nós podemos ter até uma boa intenção, mas se nós começamos a observar os motivos da nossa ação, o que nos leva a querer agir daquela forma, o que nos leva a pensar daquela maneira, o que nos leva a escolher aquilo que estamos escolhendo, qual é o motivo, o que nos move ali, nós vamos começando a ter possibilidade de ir depurando, de ir aprimorando a nossa sintonia com aquilo que é o propósito. Porque existe dentro de nós um propósito. E este propósito interno, quando ele se projeta na personalidade, ele se projeta mesclado com muitas tendências da própria personalidade, ele é desvirtuado. Então nós vamos aprendendo a reconhecer este propósito, nós vamos aprendendo a nos afinar com este propósito, na medida que nós vamos depurando o motivo das nossas ações. Nós podermos nos observar é muito valioso, porque nós vamos vendo que existe sempre uma volta a mais a ser dada neste parafuso da sintonia. Existe sempre algo a ser feito no sentido de nós nos ajustarmos de maneira mais precisa, de maneira mais pura, nisto que é o impulso mais original em nós, que é este propósito. Então, quando nós desejamos, quando nós queremos algo, quando nós decidimos fazer algo, nós estamos imprimindo na nossa aura aquele impulso, que vem pelo desejo ou pela vontade humana. E este impulso, quando reverbera, quando vibra no nosso campo psíquico, vai construir algo ali, ele vai construir uma forma, vai organizar vibratoriamente, magneticamente, a substância que ele está tocando. Então, se nós imaginarmos um jarro com água, se nós mexemos naquele jarro, aquela água se movimenta, aquela água se reorganiza, movimento que está depositado no fundo do jarro, toda aquela substância se move. Então isso vale para o plano mental, vale para o plano emocional, vale para o plano etérico físico. Nós estamos sempre imprimindo algo no nosso campo, estamos sempre construindo. Como a linhagem dos guerreiros não está ainda ativa em nós, nós estamos aprendendo isso. Este nosso campo de ação individual, ele não é suficientemente preservado, porque os guerreiros, eles têm esta capacidade de criar um campo, de delimitar um campo de ação, e naquele campo as influências externas não penetram. Então, um guerreiro adestrado, um guerreiro maduro, é capaz de criar um campo onde os impulsos superiores vão atuar e aquele campo está preservado de influências negativas. Nós ainda estamos aprendendo isso. Então, o nosso campo individual, ele não é coeso o suficiente. A nossa aura não é estável o suficiente para deixar de receber influências de fora. Então, ao mesmo tempo que nós estamos imprimindo algo na nossa aura, com a vontade, com o desejo, com a intenção, né, com o motivo da ação, nós estamos recebendo influências, forças, estão acontecendo trocas com a aura do ambiente, com a aura grupal, com a aura planetária, coletiva.
No princípio, esse processo é muito mesclado. Então o indivíduo sente coisas que não são dele e aquilo entra nele, aquilo invade a própria aura e ele percebe como se fosse dele, mas aquilo não veio dele, aquilo invadiu como uma corrente, uma força que entra e começa a circular ali, começa a mover a substância da aura dele e ele pensa que ele está desejando. Ele imagina, percebe como se fosse um pensamento dele, e não é. Aquilo é um movimento de intrusão de uma força externa. Então, este processo de imprimir algo no campo e de evocar deste campo uma resposta, então imprime algo e aquele campo se organiza, isso é parte de um aprendizado que todos nós estamos sendo chamados a praticar, estamos sendo chamados a nos aperfeiçoar. Se é um impulso que vem de um nível superior, acima da mente, impulso que venha da alma, que venha do corpo de luz, do nível intuitivo, do nível monádico, esse impulso é algo muito delicado. E ele vai se imprimir no nosso campo também muito delicadamente. Então, uma intuição, uma inspiração, é algo que nos toca delicadamente. E quando nos toca, traz algo que transforma. Se, por um lado, o impulso humano, com reações, com desejos, com pensamentos, com projetos, com hábitos, e que é muito mesclado com toda a esfera coletiva, isso é algo pungente, isso é algo que se faz notório e que movimenta, que desorganiza a nossa aura. O impulso superior, ele nos toca delicadamente, às vezes quase imperceptivelmente. E quando nos toca, organiza a nossa aura, nos chama a purificar, ele transmuta, ele eleva, ele muda o tom daquele campo, da nossa aura individual que está sendo tocada. Então, quando nós somos tocados por um impulso interno, nós somos chamados à purificação, à calma, à sublimação daqueles movimentos, à transmutação daqueles movimentos que eram os movimentos antigos. Então, se começamos a observar o motivo do que nos leva a pensar, o motivo do que nos leva a agir, o motivo do que nos leva a desejar, o motivo daquele hábito que nos está movendo ali, nós vamos colaborar com esta possibilidade de sermos tocados pelos impulsos internos. Porque, ao observar o motivo, nós vamos nos destacando desse movimento condicionado, normal, que já faz parte do nosso mecanismo de expressão humano. Então, vamos deixando de nos identificar com a nossa pessoa humana. E isso facilita muito o processo. Isso possibilita que nós possamos reorganizar a nossa pessoa, reorganizar a nossa maneira de pensar, de sentir, e é um processo dos guerreiros, nesse sentido que estamos descrevendo. Quando nós vamos percebendo este motivo e vamos transformando o motivo, vamos afinando o motivo, vamos elevando o motivo daquilo que nos move, o motivo daquilo que nos leva a agir, nós vamos nos abrindo para algo que nós chamamos abnegação. Então é na medida que o nosso motivo vai se tornando abnegado, que a nossa ação vai se tornando abnegada, desprendida de resultados, uma ação livre de interesses, é que nós vamos criando, delimitando este campo de influências externas, de influências estranhas ao processo de evolução que deve acontecer em nós.
Então, para nós delimitarmos a nossa aura no sentido de termos um campo coeso, tenaz, um campo flexível, por meio do qual nós possamos agir, servir, que nós possamos começar a ser nós mesmos e não uma série de forças estranhas que ficam circulando e nos levando em todas as direções. Esse campo tenaz, essa tenacidade, ela surge da abnegação. Então, o escudo do guerreiro é esta abnegação. O que protege o guerreiro não é nenhuma preocupação com o processo das outras forças, não é o medo das outras forças, não é o pensamento com que ele está criando. É na medida que nós nos esquecemos de nós mesmos que nós vamos possibilitando que o guerreiro surja em nós. Então esse escudo vem da abnegação. Ele vem de um estado desinteressado. No princípio, vai ser algo que nós estamos trabalhando laboriosamente para chegar lá. Quando aquilo começa a fazer o contato com o impulso interno, isso vai fluindo espontaneamente. Então, quando nós vemos, está fluindo em nós aquele impulso abnegado, aquele movimento da alma, ele está preenchendo o nosso campo de expressão e está irradiando. Mas, no princípio, nós temos esse processo de purificação. Nós temos que identificar o que corresponde a nós e o que não corresponde bem tranquilamente. Então, nós temos que dizer, isto sim, isso está nos levando para a ação abnegada, isso está nos levando para o propósito, da maneira como podemos perceber. Ou vamos dizer, isto não é mais atual. E temos que ser claros. Quanto mais somos claros conosco mesmos e com a vida, mais nós clareamos o nosso campo. Então, se nós buscamos a ação abnegada, mas não somos claros, não somos definidos, isso turva o campo. Isso deixa portas abertas para que forças estranhas continuem nos obsedando, continuem entrando em nós e nos levando em todas as direções, estranhas à direção do nosso ser. Então, vamos tornando o nosso motivo abnegado, mas vamos também nos tornando claros, transparentes, sinceros conosco mesmos. Então, sinceros com as oportunidades que a vida vai nos trazendo. Todas as vezes que nós nos identificamos com algo que está acontecendo, um processo emocional, um processo na mente, uma ideia, quando nós estamos identificados com aquilo, nós congelamos este processo de transformação que estávamos descrevendo. Porque quando nós nos identificamos e ficamos envolvidos com aquilo que está acontecendo, aquele processo fica polarizado totalmente no nível do envolvimento. É como se fechássemos as comportas, fechássemos as portas para o que estava vindo de um plano superior. Então a identificação nos congela naquele nível da identificação. Ela paralisa o processo. Ficamos andando em círculos com o envolvimento, em vez de colhermos algo do alto e trazermos para baixo. E cada envolvimento vai, além de congelar o processo, criar um karma com aquelas forças com as quais estamos envolvidos. Então isso significa nós trazermos mais forças, trazermos mais material que corresponde ao envolvimento. Então, quanto mais nós nos envolvemos, mais confusos ficamos. Vocês já perceberam? Então, o grau do envolvimento vai aumentando, porque o próprio envolvimento vai colhendo o material psíquico correspondente e trazendo para dentro da aura. Então, nossa casa fica muito suja, com material estranho.
Então, nesse aprendizado de ser guerreiro, está esta capacidade de depurar, essa capacidade de escolher o que corresponde ou não e de limpar a própria casa. E os guerreiros, eles não só limpam aquele campo de ação, mas eles transformam aquele material. Então, quando nós vamos quando nós vamos deixar de estar envolvidos, quando nós vamos estar agindo como guerreiros, nós vamos estar expulsando forças, mas não só expulsando forças, nós vamos estar transformando aquelas forças, vamos estar transmutando aquelas forças e liberando aquelas forças para o ambiente já numa outra qualidade. Em outras palavras, quando nós nos envolvemos, é como se trouxéssemos o lixo para dentro de casa. Quando nós trabalhamos como guerreiros, nós não apenas colocamos o lixo para fora de casa, nós não apenas ordenamos a casa ou limpamos a casa. Aquilo que nós colocamos para fora, nós colocamos transformado. Então, em vez de ser um lixo, algo que está sendo despejado, é algo que se transforma num composto, que vai adubar os canteiros, aquilo vai ser algo positivo para onde está sendo levado. Aquela substância foi transformada. Como acontece um processo de transformação no composto orgânico que temos o costume de usar nas hortas, nos jardins, aquilo teve um processo de transformação, teve um processo de transmutação, teve um processo de sublimação das forças que estavam em jogo ali. E para nós deixarmos estar envolvidos, é importante nós termos em conta que tudo é aprendizado. Toda experiência, o que estiver acontecendo conosco, aquilo é o nosso aprendizado naquele momento. Então, não é preciso nós rejeitarmos a nossa condição. Nós acharmos que estamos aquém do que deveríamos estar, que estamos demorando muito em certos processos. Tudo isso é perda de tempo. Tudo isso significa envolvimento. Envolvimento conosco mesmos. Então, para trabalhar no sentido da linhagem dos guerreiros, nós observamos uma situação, aceitamos aquela situação como material de trabalho. Então, aquela é a situação que vai ser transformada, seja ela nossa, seja ela do coletivo que nós absorvemos, porque nós estamos aprendendo. Então, a situação que está diante de nós é a situação que vai ser transformada, seja qual for, e nós partimos dela. Aquele é o degrau da escada onde nós estamos colocando os nossos pés. E partindo daquela situação, nós vamos para o passo seguinte. Observamos a situação, aceitamos a situação e trabalhamos para elevá-la, para transformá-la, para purificar aquilo. E como fazemos isso? Começamos com o nosso motivo. Então, a nossa relação com aquela ação, que antes era uma relação de envolvimento, pode ser algo muito simples do dia a dia. A conversa com alguém. De repente, no meio da conversação, observamos que estamos envolvidos. Respiramos, olhamos de fora e transformamos aquilo. Mudamos o motivo da nossa ação ali, o que está nos levando a responder àquela questão. Então a transformação é no momento que nós percebemos e vamos transformar com mais facilidade na medida que nós vamos tornando o nosso motivo abnegado. Então, por exemplo, nós estamos em meio a uma conversa envolvida e vamos perceber que estamos nos defendendo. Quando nós percebemos, nós mudamos o motivo e tornamos a nossa ação abnegada. Nós passamos a responder àquela situação no sentido de ajudar ali.
no sentido de não ter um lucro daquela situação, de não tirar uma vantagem, de ofertar aquele resultado para um bem geral. É uma maneira de nós transformarmos e de nós mudarmos o nosso campo para estarmos em sintonia com um motivo interno. Então, na medida que transformamos o motivo e ele se torna abnegado, nós podemos receber com mais facilidade o impulso interno. E esse impulso interno vai pouco a pouco nos conduzindo, mas tem esse processo de transformação que é prévio, é um processo de ordenação da nossa casa. Isto que acontece na nossa aura individual, acontece na aura de um grupo e acontece na aura de grandes grupos ou na aura de um planeta. Existem hierarquias que trabalham com este processo de criar um campo protegido, delimitar um campo de evolução, para possibilitar que o que deve ser manifestado como bem, como harmonia, como processo evolutivo aconteça ali. Então existem hierarquias que exprimem essa linhagem dos guerreiros. No âmbito planetário, no âmbito do sistema solar, no âmbito de movimentos entre planetas ou entre sistemas solares, é preciso criar uma aura protegida e naquela aura, naquele campo, a evolução, o bem, a harmonia poder se imprimir, poder concretizar, poder criar formas. E essas hierarquias estão hoje muito ativas na Terra, porque nós estamos num momento em que o campo planetário está sendo protegido. Desde 1988, desde agosto de 1988, a linhagem dos guerreiros, do ponto de vista da hierarquia planetária e das hierarquias que vêm de âmbitos mais amplos para a Terra, elas estão agindo no sentido de criar este campo de proteção. Então, desde agosto de 1988, quando teve início o processo de purificação da Terra, quando as forças solares passaram a agir na Terra, nesse sentido da purificação, da ordenação do campo planetário, da ordenação da casa terrestre, que as portas do planeta ficaram fechadas para a intrusão de forças extraplanetárias involutivas. Então, até agosto de 88, a aura da Terra era como é a nossa aura humana normal, uma aura que tinha portas abertas para o ingresso de forças estranhas, de forças antagônicas, de forças dispersivas. Então, vinham de outros âmbitos do espaço forças negativas que podiam penetrar a aura do planeta. A partir de agosto de 88, isso ficou selado, isso ficou fechado por hierarquias, por consciências de alto grau evolutivo, altos iniciados, que criam esta possibilidade de existir esta proteção, que mantém esta proteção ativa para que forças estranhas não penetrem o campo planetário. E teve início, então, um processo em grau crescente de intensidade de purificação. As forças que são estranhas ao processo evolutivo, as forças que são dispersivas, que não permitem que aquele padrão de evolução se imprima na aura planetária, elas começam a ser reunidas para serem expulsas do planeta. E essa expulsão, assim como acontece na nossa aura individual, vai sendo organizada, não vai ser lançado no espaço um aglomerado de forças negativas. Essas forças negativas vão ser organizadas num certo sentido e canalizadas para um ponto específico do espaço, para um outro orbe, para um outro planeta que está num estágio mais primário
da evolução. Então, aquilo que acontece em nós, acontece no planeta. E o que nós estamos vivendo hoje é o que o planeta está vivendo hoje. Então, quanto mais nós assumimos em nós este processo, mais nós colaboramos com o processo planetário. Mais nós entramos em sintonia com o movimento das forças da hierarquia, no sentido de organizar a aura planetária. Se nós somos coniventes com forças dispersivas, se nós estamos envolvidos com situações alimentando o conflito, alimentando a disputa, alimentando a autoafirmação, o ciúme, o apego, tudo isso que são as forças terrestres e que estão em nós, se nós confirmamos isso, nós estamos confirmando no planeta a ação dessas forças. Nós estamos alimentando essas forças, estamos tornando essas forças mais fortes em nós e fora de nós também, porque essas forças saem de nós, circulam, entram em outras pessoas, voltam para a nossa aura. Essas forças não pertencem a uma pessoa, elas pertencem ao campo psíquico planetário. Então entra uma força de ciúme em nós e nós ficamos sentindo ciúme. E depois aquela força sai de nós, entra em outro indivíduo e aquele indivíduo fica sentindo ciúme. É algo muito mesclado, não é separado como nós imaginamos. Então, se nós confirmamos um movimento assim, nós estamos alimentando essas forças que devem ser dissolvidas, transmutadas. Então, o nosso trabalho é o trabalho de purificar, mas de transformar, de elevar, de educar essas forças, de sublimar. E isso nós fazemos na medida que vamos tornando a nossa ação abnegada. E a nossa aura vai deixando de ser uma tela frouxa por onde passa qualquer força. Ela vai se tornando forte, tenaz, responsiva aos impulsos internos, na medida que a nossa ação vai se tornando abnegada. Para que nós não tenhamos uma ação abnegada artificial, nós temos que estar imbuídos da nossa alma. Então o processo é único. Nós transformamos a nossa ação buscando a ação abnegada e nos abrimos para o alto, porque é a bênção do alto que vai tornar a nossa ação pura, realmente abnegada, realmente esquecida de motivos. Enquanto isso não ocorre, enquanto esta bênção não desce e nos preenche, nós vamos tornando a nossa ação abnegada relativamente. Nós vamos num processo de transformação, de purificação. E todas as vezes que a nossa alma nos toca, aquele impulso traz uma ação abnegada espontaneamente. E quando nós percebemos, a ação abnegada já aconteceu, nós já nos movemos noutro sentido. Então, sempre que somos tocados por essa bênção, vamos acolhê-la, vamos deixá-la expandir em nós, porque isto é o que realmente nos transforma. Do ponto de vista planetário, 3 centros trabalham diretamente neste processo: Iberá, Aurora e Mestitlã. Esses 3 centros que têm uma relação muito estreita com a energia da vontade, com a energia do poder, com o propósito interno, irradiam para a aura planetária os impulsos que nos possibilitam entrar nesta corrente. Iberá irradia um impulso de transmutação destas forças materiais forte, potente. Iberá tem a chave da transmutação. Então nós, como ser interno, somos instruídos, nós somos afinados e entramos nesta corrente da transmutação, nos tornamos aptos a transmutar sob o impulso de Iberá. Então Iberá traz essa chave, transmuta a qualidade, ele muda o nível daquela força. Uma força que é baixa, ela deixa de ser baixa, ela se eleva, muda o movimento. Então isso Iberá
nos provê como ensinamento, como impulso. A aurora nos traz a capacidade de criar este campo. Então, o impulso de aurora nos organiza, o impulso de aurora nos cura nesse sentido. O impulso de aurora nos adestra na lida com as forças involutivas. Então, quando nós estamos sob a aura de aurora, quando nós somos permeados por esta cura de aurora, nós vamos nos tornando capazes de lidar com as forças do mal, porque isso a aurora faz em âmbito planetário. Então nós vamos deixando de ser influenciado pelas forças negativas, nós vamos deixando de ser iludidos por essas forças negativas. Isto é o impulso de aurora na aura planetária que provê. A aurora nos traz esta capacidade. E Mistitlan imprime neste campo e nessa substância que foram preparados por Iberá e por Aurora os novos padrões. Então é de Mistitlan que nós colhemos o propósito dos novos tempos, o propósito do novo ser, da nova vida sobre a Terra. Então o campo foi organizado, a substância foi transmutada e Mistitlan organiza, imprime aquilo que é o novo padrão. Isso acontece em nós e acontece no planeta. Então, se nós vamos entrando nesse impulso da ação abnegada, nós vamos entrando nesse impulso desses 3 centros planetários, Iberá, Aurora e Mistitlan. Um impulso poderoso, um impulso de poder, um impulso que nos torna aptos a repelir aquilo que é involutivo, que nos torna aptos a tomar decisões, a perceber o passo a ser dado e assumir aquele passo prontamente, sem duvidar daquela escolha. Esses centros nos trazem esse impulso da ação abnegada decidida, esse impulso do guerreiro que avança, que é esse guerreiro da luz, que é esse guerreiro do bem, que imprime na aura planetária os padrões de harmonia.